Olá, meus amados irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, neste dia que nós estamos aqui comentando os textos das Escrituras, que fazem parte do nosso plano de leitura anual. E aqui estamos no livro de Neemias, esse grande líder do povo judeu que retornava para Judá, para Israel, do exílio da Babilônia. Neemias 9 e 10, Neemias está fazendo uma série de considerações perante o povo e na presença de Deus, E é muito importante que momento ele está vivendo, crucial, de decisão, de posição, e chamando o povo do Senhor para uma reconciliação com Deus, com a sua Torá, a palavra do Senhor, e ele vai primeiro considerando o que Deus fez pela nação, o que Deus fez por Israel, pela descendência, os antepassados, como o Senhor os abençoou. Olha, tem coisas que foram tão marcantes e especiais nesta promessa de levar eles para a terra prometida. Por exemplo, por vezes nós encontramos alguns eventos repetidos porque foram muito importantes na peregrinação e também para fortalecer o povo judeu, o povo de Israel, naquilo quando eles tomaram posse da terra. Por exemplo, aqui mais uma vez ele vai lembrar da grande conquista que Israel teve ainda sob a liderança de Moisés, já chegando para o lado da terra prometida, nos seus últimos momentos, ainda conduzindo o povo pelo deserto do lado leste do Rio Jordão, quando ele entregou o rei Seom e o rei Og. Ele aqui, mais uma vez, Neemias está lembrando esta grande vitória. Lembram que a gente fez um comentário e está registrado realmente, ali quando no Pentateuco, quando se refere a Og, que era o rei de Bazã. A cama dele era 4 metros de comprimento e 2 metros de largura, um homem pesado, era de ferro. Imagina se ele sendo assim, realmente era assustador, era um grande, certamente guerreiro. Mas Deus deu vitória a Moisés e ao povo de Israel, que as nações, aqui ele vai dizer que Deus entregou todas elas nas mãos de Israel, depois sob a liderança de Josué, como que foi extraordinário as vitórias, vencendo cidades fortificadas, reis que se uniam para destruir Israel, e sempre Deus deu vitória. Mas assim, então, ele está lembrando agora, quando o povo teve descanso das guerras, tudo, estava se alimentando de coisas que até eles nem cultivaram, já existia, estavam engordando ali, então eles voltavam a praticar mal diante do Senhor. Mas aí se arrependiam, buscavam o Senhor e Deus dava misericórdia, vitória. Depois, novamente, eles relaxavam de cuidar da lei do Senhor, do compromisso com o Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, como diz aqui Neemias, em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste por completo, o povo judeu. Deus nunca permitiu que eles desaparecessem, nem abandonou para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Isso foi a mensagem que Neemias estava considerando. Muito bem, e agora ele está aqui se referindo à condição deles naquele momento. Agora ele está dizendo, agora nós somos escravos. Numa terra de fartura, temos tudo, mas nós somos escravos nesta boa terra, nas mãos dos reis, dos dominadores. Veja, estavam debaixo do reino da Pérsia agora, pagavam impostos e, enfim, eles não podiam talvez prosperar como gostariam,
e eles têm poder sobre nós, os reis, né? Nós lhes servimos, estamos em grande angústia. Esta era a situação de Israel após o exílio, né? E ele disse, aí o povo, né, se reuniu e respondeu: olha, Neemias, em vista de tudo isso, né, vamos fazer uma aliança solene e registrarmos por escrito. E nesse documento selado vamos ter o nome de todos os líderes, os levitas e os sacerdotes. Não vai ser só uma palavra, só uma pronúncia. Não, vamos escrever, registrar. E aí ele faz aqui a relação de todos que assinaram esse documento de compromisso com o Senhor, né? Desde o governador Neemias, né? E depois todos os sacerdotes, né? Os líderes do povo levita. E então eles se uniram, né, e assumiram esse compromisso solene, juraram que seriam amaldiçoados, né, se não obedecessem à lei de Deus dada por Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos e estatutos. Também não permitir as filhas deles casarem com os homens, né, os habitantes da terra, nem as filhas dos habitantes da terra, do povo pagão, casar com os filhos. Fizeram esse compromisso, né? Também eles se comprometeram não profanar o sábado, né, dos judeus, não iam vender nem comprar, né, nada no sábado. Também, né, eles haveriam de pagar o imposto anual do templo, que era exigido na lei do Senhor. Prometeram trazer também ao templo, né, os primeiros frutos, as primícias da colheita, né, de todas as coisas dos animais, os primogênitos. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos, né? Claro, não iam sacrificar os filhos, mas eles, no lugar dos filhos, eles sacrificavam, né, um cordeiro, porque foi isso que aconteceu no Egito, quando veio o juízo sobre o Egito e o povo de Israel recebeu a remissão, né, dos primogênitos pela morte dos cordeiros nas famílias. Mas aqui também eles firmam em ser fiel agora na 10ª parte, no dízimo, né, entregar aos levitas, os levitas trazerem ao templo, todo então um arrependimento, uma conversão, mas com prática, né, de fé. Não é só discurso, eles precisavam cumprir com esses mandamentos. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Coisa linda quando a gente tem esse propósito, né, de servir ao Senhor. Paulo agora, aos 1 Coríntios, está dizendo o que também, né, nós lemos aqui em Neemias. Ele até se coloca num primeiro momento, né, aquele homem cujo coração se moveu para levar tantos quanto pôde a Cristo. Ele diz: judeus, me fiz de judeu, para os que guardam a lei, eu também guardo a lei, para os fracos eu me fiz de fraco, e enfim, para fim salvar alguns. Essa era a missão do apóstolo Paulo. Agora, quando ele começa a escrever para a igreja de Corinto, a partir do capítulo 10, ele se volta para como Deus operou no passado e como ele também opera hoje através de Jesus Cristo. Israel esteve na nuvem, no mar, né, seguindo Moisés. Perdão. E aqui também ele vai se referir, né, que todas aquelas coisas que aconteceram, advertências, né, é para também um ensino nosso, né, o ensino da igreja de Corinto. Tais coisas aconteceram como advertência. Não devemos praticar imoralidade sexual como eles praticaram e morreram 23 mil. Né? Não devemos colocar Cristo à prova, né, como eles fizeram e foram mortos pelas serpentes no deserto. Não se queixar, murmurar como eles murmuraram. Essas coisas trouxe também para eles muitos prejuízos, né? E assim
ele diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Deus nos abençoe.